O presente trabalho vai se tratar da obra O Ateneu de Raul Pompeia. Os integrantes do grupo são Igor Santos, Letícia Palumbo, Manuela Pacheco e o Emerson Mendes. Raul Dávila Pompeia nasceu em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Em 1873, no Rio de Janeiro, foi matriculado como interno no Colégio Abílio, onde redigiu e ilustrou o jornal O Archote. Quanto à carreira literária, publicou Uma Tragédia no Amazonas em 1880. Matriculou-se na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo. Participou dos movimentos abolicionistas e republicanos. Publicou As Joias da Coroa em 1883 e, em 1885, transferiu-se para a Faculdade de Direito do Recife, onde fervia os ideais abolicionistas e republicanos, e lá finaliza o curso. Em 1888, Raul Pompeia publicou em folhetins da Gazeta de Notícias o romance O Ateneu, que traz como subtítulo Crônicas de Saudade, editado em livro no mesmo ano. Trata-se de uma narrativa de confissão, ou seja, aquela em que o narrador fala de si mesmo como condição para falar dos outros. Sérgio vai pacientemente redesenhando pela memória todos os fantasmas da adolescência vivido cruelmente entre as paredes do colégio interno no final do Império. Atividade jornalística. Em 1883, começa a escrever na Gazeta Notícias, na seção de crítica de arte, onde desenvolve uma intensa atividade jornalística a favor da mudança do regime. Em 1890, participou ativamente dos debates políticos dos anos iniciais da República. Assume o cargo de secretário da Academia de Belas Artes em 1890 e no ano seguinte passa a lecionar na Escola Nacional de Belas Artes. Em 1892, envolveu-se em acirradas polêmicas. Teve inimizades e crises depressivas. Olavo Bilac desafiou para um duelo, que não chegou a ocorrer por interferência dos padrinhos. Foi nomeado pelo Marechal Floriano Peixoto em 1894 para diretor da Biblioteca Nacional. E já em 1895, discursa no funeral do próprio Floriano Peixoto, onde suas palavras são vistas como desacato ao presidente Prudente de Moraes, provocando assim sua demissão da Biblioteca Nacional. Raul Pompeia escreveu crônicas, contos, poemas e 3 romances. A maior parte de sua produção literária ficou nos jornais em que colaborou. Aos 32 anos, Raul Pompeia comete suicídio com um tiro no coração no dia 25 de dezembro de 1895. Então, quanto ao contexto histórico da obra, o Ateneu foi escrito em um momento bastante conflituoso, bastante tenso da história do país, que foi durante a crise da monarquia. Então, estava acontecendo o segundo reinado, o Brasil estava sendo governado pelo Dom Pedro II, e havia acabado de acontecer, poucos anos antes da publicação do Ateneu, a Guerra do Paraguai, que durou de 1864 a 1870. E que foi uma guerra que, por mais que o Brasil tenha vencido junto com a Tríplice Aliança, foi uma guerra muito onerosa. Então, o Brasil teve muitas despesas financeiras que foram sustentadas por empréstimos, então acabou ficando com um desequilíbrio orçamentário e também muitas despesas humanas. Por uma questão estratégica ou de falta de estratégia militar, as tropas enviadas não foram compostas por poucas pessoas muito bem preparadas, e sim por muitas pessoas mal preparadas. Então, muita gente morreu, e muitas dessas pessoas que foram enviadas eram escravos, que ao voltarem para o país, depois da guerra, depois de terem ajudado a nação, não receberam a sua alforria, continuaram escravos. E isso foi muito mal visto por todo mundo, exceto pelas elites agrárias da época, que exerciam uma pressão muito forte sobre o império. E então a monarquia ficou muito desmoralizada por causa disso.
E além disso também, por causa da guerra, as tropas tiveram contato com alguns outros países da América Latina, e esse era o momento em que todo o continente já tinha migrado para o sistema de república, tirando o Brasil, que ainda era uma monarquia. Então as tropas voltaram para o Brasil com essas ideias republicanas bastante afloradas. Então começou aí uma propaganda abolicionista e republicana bastante forte. A monarquia tinha vários defeitos, um deles também sendo o desenvolvimento econômico, político e social do país, que era negligenciado pelo Império, ele não investia nisso, o povo estava mais à mercê de interesses financeiros voltados para o exterior. E também havia uma série de questões militares, os militares estavam incontentes com a falta de autonomia, e religiosa, porque estava havendo um conflito bastante grande entre a Igreja Católica e a maçonaria, que acabou virando uma questão política bem relevante para a época. Então era um momento de bastante tensão. E o Raul Pompeia, como era bastante comum para as elites intelectuais da época, exercia bastante atividade política. Então ele era militante republicano e abolicionista e publicava bastante coisa. Mas é interessante como isso não se mostra tão explicitamente na obra dele, no Ateneu, né, que é uma obra mais autobiográfica, que fala mais da experiência de infância dele. Mas ainda assim, numa análise mais demorada, dá para entender alguns aspectos do Ateneu, se não como uma crítica, pelo menos como um reflexo do que era o pensamento social e o momento histórico da época. Então, o Raul Pompeia ele era um caricaturista, e os personagens que ele cria são caricaturas e têm características muito exageradas por conta disso. Isso é uma maneira por meio da qual ele retrata grupos sociais e pensamentos da época. Além disso, também pode-se enxergar o Colégio Ateneu, o microcosmo do Ateneu, como uma metáfora do que seria o macrocosmo do Segundo Reinado na época. E, portanto, como uma denúncia da decadência do modelo educacional e do modelo governamental e social naquele momento. Porque quando o Sérgio se depara primeiramente com o Ateneu, o que ele vê é o que um colégio deveria ser, que é um ambiente de educação, do saber, da passagem de valores morais, e que, num segundo contato, se mostra um ambiente de barbárie, de muita violência, de desmoralização, que é regido pelos interesses do Aristarco, né, por interesses puramente financeiros e não interesses honestos, e isso pode servir como uma representação do que era a sociedade brasileira na época, que ficava também à mercê dos interesses financeiros do Império, que eram mais voltados para os países exteriores do que para o desenvolvimento do próprio país. Então, nesse quesito, pode-se fazer um paralelo entre o Dom Pedro II e o Aristarco, por exemplo. E além disso, também tem as falas de opiniões individuais de cada personagem, principalmente do Sérgio, o próprio Sérgio, e também do Dr. Cláudio, que demonstram bastante bem as correntes de pensamento que estavam em voga na época, principalmente no que diz respeito à história da arte e à filosofia. Que, por exemplo, nas palestras do Dr. Cláudio, esses temas aparecem bastante e abrangem bem, assim, todos os pensamentos que apareciam naquela época, principalmente pensamentos realistas, naturalistas, enfim. Temática da obra. A obra mostra em primeira pessoa a vivência do personagem Sérgio no internato chamado O Ateneu. Sérgio é um garoto de 11 anos que nesse colégio encontra um mundo hostil e egoísta. Vais encontrar o mundo, coragem para a luta, é o que seu pai diz a ele após deixá-lo neste ambiente. É possível afirmar que o Ateneu é um reflexo da sociedade onde predomina hipocrisia, injustiça e egoísmo. Inclusive, uma das falas de um dos professores do livro afirma o seguinte: ensaiados no microcosmo do internato, não há mais surpresas no grande mundo lá fora. Não é o internato que faz a sociedade, o internato que a reflete. O Ateneu é uma escola renomada, onde apenas garotos podem residir.
O diretor do colégio é o Aristarco, que é um personagem arbitrário, hipócrita e financista, o qual é responsável pelo terror psicológico que predomina no Ateneu. Existem várias questões de relações entre as pessoas nesse universo, e uma delas é a questão dos protetores, que são alunos mais fortes que fazem uma troca de favores sexuais para, de certa forma, proteger os mais fracos. Rebelo é um personagem que adverte logo no início Sérgio a não admitir protetores. Faça-se homem, meu amigo. Comece por não admitir protetores. Como o ambiente não é nada acolhedor, Sérgio acaba tendo sim uma certa amizade que é uma troca de favores. O personagem em questão é o Sanches, garoto inteligente que acaba se aproximando do protagonista da obra. Como válvula de escape, Sérgio acaba utilizando-se da religião. Santa Rosália, que lembra sua prima que havia morrido antes, como uma imagem de devoção. Inclusive, há um episódio em que o personagem Franco quebra uma garrafa de vidro na natação para que os colegas pisarem e se cortarem mais tarde, e Sérgio acaba se tornando cúmplice. Com medo do que vai acontecer, o garoto passa a noite rezando, e no dia seguinte os garotos acabam que não vão indo para a natação naquele dia. O bullying, termo que não se falava naquela época, é uma prática sistemática e repetitiva de atos de violência física e psicológica, tais como intimidação, humilhação, xingamentos e agressão física de uma pessoa ou um grupo contra um indivíduo. É possível explorar essa temática na obra no Ateneu, pelo fato de existir alguns episódios assim. A dona Emma é a esposa de Aristarco, diretor da escola, e mais para o final do livro, Sérgio passa um tempo com ela após contrair sarampo. Ela passa uma imagem de desejo e também uma imagem materna. Inclusive, Emma é um anagrama de mãe e ame, o que também é possível aplicar o complexo de Édipo e essa questão dessa personagem mulher passar a ideia de desejo e também como mãe acolhedora, a qual cuida da criança quando está doente. Raul Pompeia finaliza a narrativa, e há alguns que afirmam que seja uma forma de vingança do passado, deixando o internato arder em chamas, destruindo-o. O Ateneu mostra um sistema de educação moralista, árduo, onde se encontram muitas injustiças e humilhações. Sexualidade em O Ateneu. Para a gente entender um pouquinho melhor as partes que ele fala, que ele retrata sobre a sexualidade no livro, eu trouxe um artigo aqui da Isabelle Ignacio, de Tobias Carvalho, que fala sobre a repreensão e a hierarquia e a masculinidade no livro. O que a gente entende? A gente entende que a escola é o ambiente de controle social desses meninos. No caso, eles acabam ditando algumas coisas para os meninos que acaba sendo muito conservadora, que acaba colocando a masculinidade do gênero deles em questão, quando na verdade acaba por acontecer diversas situações totalmente diferentes. Acaba por trazer uma homossexualidade muito presente na interação entre os meninos, quando os garotos acabam até uns por gostar dos outros, por ter sentimentos pelos outros, de acabar tendo uma interação muito maior do que é esperado pelos leitores no caso da época. E ele acaba fazendo muito julgamento na parte que, retomando no artigo, que fala sobre os afeminados são aqueles que rompem o sistema hierárquico marcado por atribuições de gênero. No caso, ele está querendo colocar um viés no livro de que quando os garotos acabam por se tornar afeminados, pelas interações que eles têm entre eles na escola, eles acabam por estar rompendo o sistema que é imposto pela época, pelo ditador, o Aristarco, personagem. Fica uma parte até meio subentendida no livro, pela questão dele colocar a interação com os meninos não diretamente como a homossexualidade, quanto que é uma coisa que acontece de fato na vida das pessoas, na interação social que nós temos hoje em dia, e até na época mesmo. E a gente consegue perceber que ele não está fazendo meio que uma crítica sobre essa questão.
e sim colocando que são situações que acontecem real na vida das pessoas. Elementos da escrita em O Ateneu. O livro, em si, ele traz uma linearidade cronológica na escrita dele, onde ele começa contando a história de uma pessoa já adulta, o personagem principal em si. Ele começa na sua fase adulta contando a história por partes. Ele conta um período da sua vida, desde quando ele teve o primeiro contato com a escola, desde que ele teve o conhecimento com a escola, até o se passar de toda a história. Ele começa contando desde a sua parte em que ele entra em contato com a escola, que ele faz a visita com os pais, que ele conhece, até o tempo que ele passou na escola, que foi os 2 anos. Ele conta desde o conhecimento na escola, e as suas vivências. Ele tem o foco total no personagem principal. A gente percebe nitidamente que quem conta a história é o personagem principal da história. Ele é um livro narrado na primeira pessoa, pelo próprio personagem. Ele fala, a gente consegue ver nitidamente que o personagem principal ele é um um garoto contando suas vivências e suas primeiras experiências em idade escolar. Ele é contado pelo personagem principal, Sérgio, como eu falei já. Ele tem uma objetividade da contextualização e diretamente focada no personagem principal e suas vivências no Colégio Ateneu, como eu coloquei ali. O tempo e o espaço da narrativa se encontram na escola. É meio psicológico, assim, essa parte que a gente consegue identificar que ele se passa na escola. Porque, nitidamente, desde que ele inicia o livro até o final, a gente consegue entender que ele vai contando o primeiro contato com a escola, o primeiro contato, interação social que o menino Sérgio teve, até o se passar, onde, como fatores externos ali eu coloquei, ele faz um parâmetro com realismo, naturalismo, onde ele retrata realmente a vivência, as experiências, as trocas com os outros garotos, experimentando coisas que ele nunca tinha experimentado ainda. E ele, de uma certa forma naturalista, assim, ele faz uma grandeza com tudo. Como, por exemplo, a gente está na escola e a gente se machucar. Por exemplo, a criança está na escola, quebrou o braço ali em si. E aí ele traz um naturalismo assim grande. Ele viaja assim um pouco nas ilusões que ele tem, um pouco psicodélico, assim, eu diria. A cabeça começa tipo deixar grande, como se machucar na escola fosse uma coisa grande assim. No caso, como se fosse um evento, uma coisa que nos leva a pensar que tudo é muito perdido, que tudo é muito grande, que as coisas que acontecem ali são, meu Deus, que loucura que está acontecendo comigo. Ao mesmo tempo, e ao mesmo, e ao mesmo tempo é muito interessante, assim, essa conversa que ele faz. Meu Deus. E é muito intenso, assim, esses contrapontos que ele coloca, que a gente vai, de uma certa forma, viajando, assim, na história. Quando ele faz as colocações de alguns personagens, como o personagem Aristarco, ele coloca, assim, como o ditador, como se fosse uma força maior que ninguém conseguisse destruir, sendo que ele é apenas mais uma pessoa durona, como a gente percebe, uma pessoa que gosta de ditar, mas ao mesmo tempo ele não é o super, né? Não seria uma pessoa só que dominaria tudo. E aí é muito louco assim, isso, né? E voltando a linearidade, e voltando a essa fala que é ser narrado pelo principal. Ele coloca alguns contrapontos assim de alguns personagens, coloca às vezes algumas falas de alguns personagens,
tudo com essa mesma grandeza, assim, como se tudo acontecesse de uma forma muito grande. Até mesmo quando ele vai falar dessa questão da sexualidade, que, que ele coloca a interação entre os meninos como se não houvesse algo afora daquilo que eles estão vivendo ali, como se a sexualidade ali estivesse gritando e, e aí rolasse essas interações, coisas que para ele não tinha muito interesse, assim. Ele não conseguia atingir talvez certos pontos que os meninos já estavam acostumados, porque já estavam há bastante tempo no Ateneu.